Rishkayará, porém até pela sua presença nesse vídeo. E hoje nós vamos falar sobre como ter uma cabeça boa, em diferentes situações, em diferentes aspectos e em diferentes expressões. Para isso nós vamos adentrar no universo da sabedoria sagrada da milenar tradição, do qual ensina sobre Tuará, no seu aspecto não só físico, emocional, de pensamentos, mas também no seu aspecto espiritual. Bom, eu sou Ramisha Naitá, ancião da tradição milenar Tubaquaçu, liderança espiritual, e também atuo para trazer aqui no nosso canal sempre conhecimentos voltados à consciência, à espiritualidade, à essência dos conhecimentos de pagelança e xamânicos milenares e principalmente levar a você um pouco mais da sabedoria nascida nessa sagrada terra chamada Brasil. Bom, muito bem. Associando sempre a espiritualidade com a ciência com a espiritualidade também. E eu quero dizer para você que se você ainda não é inscrito no nosso canal, no canal do Xamã Cientista, faça a sua inscrição, participe. E sempre que eu posto um vídeo, eu falo uma quantidade. Mas essa quantidade de sabedoria ou de informação, de ensinamentos, para você aplicar na sua vida e para produzir uma vida mais equilibrada, melhor, né, em paz com o mundo e com a sua existência, você pode adentrar a esse conhecimento de forma mais profunda. E para adentrar nesse conhecimento de forma mais profunda, o caminho é você ser um membro. Então, quando eu passo uma informação, você quer ir além, você pode ser um membro do canal, tá certo? Você pode ser um membro prata ou um membro ouro. A distinção desses dois refere-se exatamente à quantidade de conhecimento e de sabedoria que é passado em cada um desses níveis. E isso é um trabalho voltado a gente continuar essa obra, esse projeto que é o Xamã Cientista. Então, dessa forma, você está realmente apoiando o canal e apoiando esse projeto de levar esses ensinamentos que são positivos para além, né? Não só para você, mas para você aplicar na sua vida e aplicar para outras pessoas também. Bom, também se você ainda não ativou as notificações, ative as notificações e não esqueça de dar aquele like, porque desta maneira você está informando ao sistema do YouTube a importância desses conhecimentos que a gente vem passando aqui pelo canal do Xamã Cientista, tá bom? Então agora vamos lá, depois desses recados, vamos entender o que é Tuará e como ter uma cabeça boa sempre. Bom, em primeiro lugar, é necessário entender que a sabedoria da pagelança, ou seja, dos ensinamentos sagrados dos sábios que aplicavam as práticas naturais, sagradas da pagelança, e esses sábios eram chamados de paié, dentro da tradição tupacuaçu paié. Lógico que cada etnia tem o seu nome para esse personagem, que é uma liderança espiritual em sua etnia. Mas dentro da tradição tubacuaçu é chamado de paié. Né? Então, o que esse ser ensinava de geração a geração para o seu povo? Isso nos momentos sagrados das rezas, dentro dos seus ambientes sagrados e também ao redor de uma fogueira. Então, o que é ensinado em relação à cabeça? Primeiro, em relação ao corpo. O corpo, existem partes que são muito importantes, reconhecidas como partes de contato com os meios mais espirituais, mais sutis. Por exemplo, a sola dos pés.
Exatamente o que você ouviu. A sola dos pés. Por quê? A sola dos pés é o contato com a mãe terra. Exatamente, a terra é entendida como mãe, aquela que cuida, aquela que nutre, aquela que desenvolve. Então, os pés, a planta dos pés é reconhecidamente uma parte importante do corpo. Uma outra parte muito importante do corpo do ser humano é a planta das mãos. A planta das mãos, que é onde ocorre o toque, aonde ocorre a capacidade de sentir e modelar o mundo, modelar o caminho, também é muito importante para a milenar tradição. E existem outras partes. E uma das principais partes é a cabeça. Exatamente, a cabeça. Mas para a gente entender sobre essa questão da cabeça, precisamos primeiro perceber alguns aspectos mais profundos sobre a nossa cabeça. Eu costumo dizer, né, que até então, até o momento atual, não existe, por exemplo, um transplante de cabeça. Até o momento, né, visivelmente, de forma intensamente formada, não existe um transplante de cabeça de tal a importância que a nossa cabeça é. Porque na região da nossa cabeça nós temos o cérebro, que conduz os movimentos, as atividades dos nossos órgãos, que também é o meio por onde nós temos o discernimento, o pensamento, o desenvolvimento das emoções e tudo mais. Então, o cérebro, como equipamento para a nossa vida, é um equipamento indispensável. Tanto é que nos processos de doenças, quando uma afeta o cérebro, é muito sério, tal como quando afeta o coração. E quando nós falamos de óbito, da partida de uma pessoa deste plano para um plano sutil, nós precisamos entender, por exemplo, que existem dois pontos importantes, né? Que é a parada do coração, né? Da atividade cardíaca e também a questão cerebral, né? Muito bem, então entendendo esse aspecto de que a cabeça é muito importante, o cérebro é muito importante, ainda na cabeça nós temos outros pontos como a visão, como os olhos, que é a capacidade da gente se comunicar vendo imagens, identificando imagem. Nós temos os ouvidos, dois ouvidos, também para captar e fazer essa interação com o meio ao nosso redor. E nós temos a boca, né, que tudo fala. A boca que é um meio de comunicação e até de expressar aquilo que estamos pensando, sentindo e tudo mais. Então são pontos importantes que estão reunidos, né, na cabeça, né? Além de que a cabeça ela tem um movimento. Se você observar o movimento da cabeça, o formato da cabeça é um formato circular. Exatamente, o círculo é sagrado para a milenar tradição. É entendido como o ciclo da própria existência e outros diferentes aspectos dentro das medicinas sagradas da milenar tradição. Então, a cabeça, ela reúne tudo isto. A cabeça é extremamente importante no seu aspecto biológico, no seu aspecto emocional, mental, emocional, e também no seu aspecto espiritual. E aí é o ponto. E aí é o ponto. Se a gente pensar nas diferentes etnias ao redor do mundo, né, a gente pode pensar em várias. A gente pode pensar por exemplo, nas etnias africanas, né, nos diferentes povos aborígenes de conhecimento africano, de sabedoria africana, considerados os mais antigos da Terra e, por sua vez, reconhecidamente o são. E exatamente esta sabedoria milenar desse povo
e identifica a cabeça como essencial, como importante. A cabeça é um elemento que compõe o corpo muito importante, nos seus vários aspectos, né? E começando pelo aspecto espiritual. E aí, em relação a essa questão da cabeça, tem até o entendimento de que a morada a cabeça, de certa maneira, é uma morada para uma divindade. Então, dependendo, lógico, a etnia africana, porque o continente africano é constituído de muitos grupos étnicos com diferentes entendimentos, porém a gente observa uma similitude em relação ao reconhecimento da importância da cabeça. Mas a gente pode pegar também nos povos milenares de outras regiões do planeta, os povos asiáticos. Nós podemos pegar também os povos, por exemplo, da região da Europa, os povos dos polos, né, principalmente do Polo Norte, da região do Polo Norte, também é reconhecido o entendimento da importância da cabeça. E também das Américas, né, já observando os povos desde a América do Norte, aí a gente pode identificar também conhecimentos na América Central e também na América do Sul, aonde eu quero chegar com você, tá bom? Então, o que acontece? Para a sabedoria das Américas, né, principalmente aqui nas terras do Brasil, que atualmente é reconhecido como país Brasil, né, que nós conhecemos, sabemos do nosso país, que é o Brasil. A sabedoria milenar provinda de diferentes etnias também, porque aqui há uma diversidade muito grande de etnias, com aspectos cosmológicos diferenciados e também com pronúncias, línguas, idiomas, ou melhor, maneiras de entender esse universo também diferenciadas. Existem similitudes em relação à importância da nossa cabeça para a existência, para a vida e para todo o contato com o mundo invisível, com o mundo espiritual. Nesse aspecto, as máscaras são um indicativo disto. A feitura de máscaras por várias etnias identifica, por exemplo, a importância que a cabeça tem. É a face que mostra a essência do espírito, a essência daquela força, daquela potência. As máscaras feitas não são meramente insígnias para enfeite, um artesanato. As máscaras têm um sentido cosmológico, espiritual e também magístico, ou seja, tem uma potência energética, uma potência vibracional em relação a elas. Elas têm um efeito. O seu efeito ao observar uma máscara de diferentes etnias, você pode, por exemplo, falar de etnias do tronco tupi, você pode pensar em etnias do povo Aruaque, e aí vai, né? No Macro-G, essas máscaras de diferentes etnias, além de dar, quando você observa ela, uma sensação para você, um sentimento, existem máscaras que lhe aproximam, existem máscaras que lhe afastam. Existem máscaras que o fato de você observar, você ver, você identifica uma seriedade. Existem máscaras que você identifica uma alegria. Existem máscaras que você, ao observar como elas são constituídas, as cores, as formas, identifica algo mais secreto, mais sério, mais profundo ou mais oculto. Né? A gente pode observar, por exemplo, vestimentas e até máscaras de povos como os Carajá, que dá uma determinada expressão.
E assim vai. Então, essas máscaras, elas trazem esse sentido principal da importância que a cabeça é. Agora que eu já falei indícios e informações e fatos em relação a este conhecimento, deixa eu passar para você o conhecimento e a sabedoria da tradição milenar Tupacuaçu em relação a este aspecto. Bom, então vamos identificar a cabeça como ponto principal, aonde a nossa existência ela vai se processar. É aí na morada, nós entendemos como a cabeça uma morada de essências espirituais, de potências espirituais. Então a cabeça é realmente muito importante. É um ponto de ligação com o meio mais sutil. Por esses vários aspectos. A potência da capacidade de ver, de ouvir, de falar, de pensar, de sentir. É um meio aonde é uma antena de ligação com esses níveis sutis. E vamos pensar, associando de uma forma mais didática a uma antena, se você pensar em uma antena bem sintonizada, né, ela está captando bem aquela onda. Agora, se essa antena não estiver bem sintonizada, ela capta de forma ruim, né? A informação não vem bem. Então, a cabeça é uma antena que precisa ficar muito bem alinhada. Ela precisa estar numa boa sintonia. Se ela não se encontra numa boa sintonia, os ruídos são visíveis. E nós podemos perceber isso na forma prática em nossa vida. Os ruídos das pressões, das tensões do dia a dia, que perturbam a nossa vida e não deixam a nossa cabeça ser boa. E até além disto, a nossa cabeça ela tem a ver com a forma como a gente vai caminhar na nossa vida. O caminho, ele se apresenta, mas o como nós vamos caminhar nele que é a questão. Por isso nós entendemos que na cabeça mora a predestinação. Não é que exatamente você está predestinado a ser feliz ou a sofrer. A predestinação é uma intensidade da potência a qual aquilo que você é como essência mais profunda se manifesta. Então, é uma coisa extremamente boa. Ou seja, é o caminho. Você viveu, você nasceu, esse é o caminho. Você vai fazer o seu caminho. Agora, você vai fazer o seu caminho. O caminho está aí, né? Como você vai fazer o seu caminho? Seu caminho pode te levar, por exemplo, para um precipício. Por exemplo, seu caminho pode levar você num buraco. Seu caminho pode te levar a você conseguir subir no topo das situações e das coisas, alcançar o seu sucesso, a sua vitória, o seu crescimento, né, o topo da montanha, por atalhos muito inteligentes, muito rápidos, que outros demorariam muito para atingir até lá. Então, depende de como você vai fazer o seu caminho, você vai atrair situações boas ou ruins. Você vai produzir situações boas ou ruins. É você que faz o seu caminho, ou seja, é o seu tuará que faz com que você caminhe. Um tuará frágil, ele produz uma caminhada frágil. Um tuará forte, sustentado, contínuo, ele produz uma caminhada mais robusta, uma caminhada mais firme, uma caminhada mais intensa. Então, se nós pegarmos do ponto mais básico de que muito é ensinado
por vários meios de que você precisa ter pensamentos bons, e esse é o nível mais básico. O ter os pensamentos bons, o não entrar em derrota, o pensar negativo, né? Não pensar negativo nesse caso, né? O não optar mentalmente por destruição e sim por construção, são elementos, temperos dos quais você utiliza para fazer um bom caminho, para sustentar e ter uma cabeça boa sempre. Olha que ponto importante. Só que é importante você entender que na vida, além dos seus objetivos, e outra questão, seus objetivos. Como você sabe que os seus objetivos são aqueles aos quais você realmente necessita vivenciar e vai lhe gerar a satisfação, a alegria, a harmonia, a paz que você tanto deseja, que você tanto objetiva. E se até aqueles seus desejos são realmente completos ou também são resultados de ruídos. Olha quantos aspectos. Então essas pressões, essas situações, esses ruídos e todas essas tensões externas que se entrecruzam com o seu tuará também podem desviar aquele seu caminho de caminhar bem, de seguir bem pelo seu caminho. E daí entra os aspectos mais sutis de como você alinhar isto. Não só no seu ponto de consciência, porque o primeiro ponto é a força do seu tuará, a sua consciência. A consciência do seu ser, a consciência do seu passo, a consciência do seu caminho, a consciência da sua direção. Isso é força nituará. É a força da sua cabeça, dessa potência que é em seu ser. Mas você também necessita alinhar isto, porque existem vários elementos, situações que se agregam, se entrecruzam e podem, como eu falei, desviar o seu caminho. E muitas vezes, por tantos impactos, você começa a ficar com um tuará fraco. Muita perda das vibrações, muita dificuldade de colocar a potência que você é, e essa fragilidade, essa fadiga que gera fragilidade, ela vai gerar produtos, resultados. Esses resultados são desequilíbrios, conflitos emocionais, são doenças psíquicas, são problemas de pensamento, são problemas em relação às identificações das situações, de entender com clareza aonde dar o passo melhor. E aí você precisa fortalecer esse seu tuará. Como o nosso corpo, que necessita de alimento e nutrientes adequados para realmente viver, não sobreviver, viver, né? Porque a primeira base, o nível basal dos nutrientes no seu corpo é para você sobreviver. Além disso, você pode se nutrir a mais. Você melhora a condição, a performance do seu organismo com os nutrientes adequados. Por exemplo, você também precisa nutrir o seu tuará, a sua cabeça. A cabeça, quando nutrida, ela vai além. Ela entra menos em fadiga. Ou ela prevê uma possível fadiga e sabe atuar para não entrar nessa fadiga. Então nós temos uma prevenção contra os impactos. E como se faz isso? Só mentalizando? Só fechando os olhos e se concentrando? Isso também é
um elemento, mas é um elemento basal. É necessário nutrientes adequados. Físicos? Sim, físicos também. Alimentação é muito importante. Emocionais? Sim, emocionais. Energéticos espirituais? Exatamente. Precisa de elementos energéticos espirituais. Precisa de forças vibracionais que são realmente afins com o seu tuará para fortalecer, para produzir a cabeça boa sempre. E esses elementos envolvem a ciência das forças, das potências, envolve a medicinas que trabalham para este sentido, para este caminho, para esta potência, para sustentar a potência do seu tuará. Tá? Então, agora que você entendeu esses aspectos, veja a importância de você não deixar qualquer pessoa tocar na sua cabeça, né? Imagina uma pessoa, ela precisa, nós temos cabelo, precisamos, né, cortar o cabelo. Tá? E aí, o que é? A gente passa na mão de pessoas, que muitas vezes essas pessoas, elas têm sensações, emoções, e naquele dia ela não está bem, e imagina ela está tocando a planta das mãos na sua cabeça. Esse contato vibracional é um desequilíbrio nos passos do seu caminho. Entenderam? Olha que coisa. Então, aí a gente não corta o cabelo? Não, a gente corta o cabelo, precisa, ok. Compõe o quadro social da sociedade atual, sim, mas escolha. Fique com o mesmo. Aprenda como tratar a pós para manter a sua vibração. Porque a maioria das pessoas vive por viver. E o que vem deixa vir. Mas ela não aguenta. E ela entra no buraco. Diferente da pessoa que tem um pouco mais de entendimento. Entendeu? E sabe como lidar antes que as situações ocorram. E sabe, se a situação ocorrer, o que fazer para alinhar esse processo. Entenderam como que é? Então esta é uma chave para abrir muitas portas para você ter cabeça boa sempre. Lembrando que o seu caminho, mesmo ele sendo quem caminha, é você através do vosso tuará. Tá? Para vocês entenderem, eu vou traduzir dentro do possível mais próximo o que é essa expressão, essa pronúncia do Obanhaenká, tuará. É a força assentada e expandida. Uma potência assentada e expandida. Uma potência, de novo, hein? Uma potência assentada e expandida. Isso é tuará. Muito bem. Agora, se você quer saber mais, depois desse vídeo, se você quer entender mais e se você quiser saber a técnica para lidar com o tuará, então o próximo passo é você ser membro do canal. Porque lá eu vou passar e ensinar as ciências que são as medicinas que você pode utilizar para o alinhamento de tuará, para o fortalecimento do tuará e também para quando o vosso tuará passar por alguma situação e até por esses toques de várias, né, na cabeça, a criança sofre muito com isso, né? Já taca a mão na cabeça da criança. O que fazer com a sua cabeça, com a sua força de tuará? Você fazer, você aprende a fazer. Você pode fazer. Fica dependendo de ninguém. Você aprende a fazer. E faz para você melhorar o seu caminho
e ter cabeça boa sempre. Tá bom? Então, ficando por aqui e querendo saber mais, seja membro do canal.